Este é o quarto capítulo do livro Oração, de Tim Keller, onde exploramos a importância da meditação nas Escrituras como uma preparação essencial para a oração. A meditação não é apenas uma prática espiritual antiga, mas uma disciplina que nos conecta profundamente com a Palavra de Deus, permitindo que ela transforme nossa mente, coração e vida. Neste capítulo, veremos como a meditação nos enraiza na verdade de Deus, nos prepara para uma comunicação autêntica com Ele e nos capacita a viver uma vida frutífera e cheia de significado. A oração, quando feita com confiança, é uma conversa genuína com Deus. No entanto, em uma sociedade marcada pela hiperatividade e pelo déficit de atenção, muitas vezes nos falta a pausa necessária para refletir e meditar. A meditação nas Escrituras é o antídoto para essa superficialidade. Ela nos permite ouvir a voz de Deus, internalizar sua palavra e, assim, nos preparar para uma oração que vai além de meras palavras repetidas. A meditação é a ponte entre o estudo bíblico e a oração, transformando o conhecimento em experiência e a verdade em vida. O Salmo 1, que abre o livro de Salmos, não é uma oração em si, mas uma meditação sobre a meditação. Ele serve como uma porta de entrada para os demais salmos, preparando-nos para a oração. Eugene Peterson destaca que o Salmo 1 é uma pré-oração, um convite a nos desligarmos do mundo e nos concentrarmos em Deus. Esse salmo nos ensina que a meditação na lei do Senhor é o caminho para a estabilidade, a solidez e a bem-aventurança. A pessoa que medita é comparada a uma árvore plantada junto a correntes de água, que permanece firme e frutífera mesmo em tempos de seca. A meditação nas Escrituras é, portanto, uma ponte entre o estudo bíblico e a oração. Enquanto o estudo nos fornece o conhecimento da palavra, a meditação nos ajuda a internalizá-la, transformando-a em parte de nossa vida. Edmund Clowney observa que, sem a meditação, nossa oração se torna pobre e distante. A meditação nos permite absorver a verdade de Deus, enraizando-nos nela e nos preparando para uma comunicação mais profunda com Ele. O Salmo 1 promete 3 benefícios principais para aqueles que meditam na palavra de Deus. O primeiro é a estabilidade. A pessoa que medita é como uma árvore enraizada, que não é derrubada pelos ventos da adversidade. Essa estabilidade não significa imunidade ao sofrimento, mas a capacidade de permanecer firme mesmo em tempos difíceis. A meditação nos conecta às correntes de água da Palavra de Deus, que nos sustentam mesmo quando outras fontes de alegria e esperança secam. O segundo benefício é a solidez de caráter. A meditação nos transforma em pessoas coerentes, com convicções profundas e capacidade de resistir às pressões do mundo. Enquanto aqueles que não meditam são como palha, levados por qualquer vento, os que meditam são como árvores que dão frutos. Esses frutos são os traços de caráter descritos em Gálatas 5, 22, 23, como amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio. A meditação, portanto, não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos transforma, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. O terceiro benefício é a bem-aventurança, que significa paz e bem-estar em todas as dimensões da vida. Meditar na lei do Senhor nos leva do dever à alegria, transformando a obediência em deleite. As promessas bíblicas para aqueles que meditam são enormes e incluem crescimento espiritual, estabilidade emocional e uma vida frutífera. A meditação, no entanto, não é uma prática passiva. Ela envolve o uso intenso da mente. No Salmo 1, a palavra traduzida como meditar significa literalmente sussurrar, referindo-se à prática antiga de recitar as Escrituras em voz alta. Essa prática nos ajuda a memorizar e internalizar a palavra, permitindo que ela transforme nossos pensamentos e ações. A meditação também envolve fazer perguntas profundas sobre o texto, como: o que isso significa para a minha vida? Como posso aplicar essa verdade? Que diferença ela faz?
Para meditar de forma eficaz, é necessário primeiro entender o significado do texto bíblico. Isso requer estudo e interpretação, respondendo a perguntas como: o que o autor original queria transmitir? Como esse texto se encaixa na mensagem geral da Bíblia? Sem esse entendimento, nossa meditação pode se basear em interpretações errôneas, levando-nos a ouvir mais a nós mesmos do que a voz de Deus. A meditação cristã difere significativamente de outras formas de meditação, como a meditação transcendental, que busca esvaziar a mente. A meditação cristã, ao contrário, envolve engajar a mente de forma ativa, refletindo sobre a glória e a graça de Deus. Ela é racional e argumentativa, como vemos no Salmo 42, onde Davi luta consigo mesmo, questionando sua alma e buscando a presença de Deus. Além de envolver a mente, a meditação também deve inclinar o coração. John Owen, um teólogo do século XVII, descreve a meditação como um processo que envolve fixar a mente na verdade bíblica e depois inclinar o coração para que ele se apegue a essa verdade com amor e deleite. Esse processo nos leva a uma transformação interior, onde a verdade de Deus se torna parte de nós, moldando nossos afetos e atitudes. Owen sugere que a meditação envolve 3 estágios: fixar a mente na verdade, inclinar o coração para ela e, finalmente, responder a essa verdade com oração e louvor. Esse processo pode levar a experiências profundas de alegria e presença de Deus, mas também pode nos confrontar com nossa fraqueza e necessidade de sua graça. Em ambos os casos, a meditação nos aproxima de Deus e nos transforma. A meditação nas Escrituras nos leva a Jesus, o Verbo encarnado, que é o centro de toda a Bíblia. Ele é o grande meditador, que se deleitava em fazer a vontade de Deus e que usava as Escrituras para resistir às tentações e enfrentar a dor. Jesus não é apenas um exemplo de como meditar, mas também aquele que torna possível que nos deleitemos na lei do Senhor. Sem Ele, a lei seria apenas condenação, mas com Ele, ela se torna uma fonte de alegria e vida. Meditar sobre Jesus, sua morte e ressurreição, nos permite experimentar o amor de Deus de forma profunda e transformadora. Quando meditamos nesse amor, nosso coração se aquece e encontramos a força para viver de acordo com a vontade de Deus. A meditação, portanto, não é apenas uma prática espiritual, mas um meio pelo qual nos conectamos com a realidade do Evangelho e somos transformados por ele. Em resumo, a meditação nas Escrituras é essencial para uma vida de oração autêntica. Ela nos enraiza na Palavra de Deus, nos transforma interiormente e nos prepara para uma comunicação profunda com Ele. Ao meditar, não apenas refletimos sobre a verdade de Deus, mas também a internalizamos, permitindo que ela molde nosso caráter e nos conduza a uma vida de bem-aventurança e frutificação espiritual.